Seja muito bem-vindo ao podcast Crer para Viver. Antes de qualquer apresentação formal, convido você a uma breve imagem. Imagine alguém caminhando por uma estrada ao amanhecer. O nevoeiro ainda cobre quase tudo. Não é possível ver o fim do caminho, nem saber exatamente o que virá após a próxima curva. Mas há algo decisivo. Apesar da neblina, essa pessoa continua andando. Não porque enxerga tudo com clareza, mas porque confia que o caminho faz sentido. Talvez seja assim que muitos de nós nos sentimos ao virar o calendário e chamar esse tempo de Ano Novo. O futuro se abre diante de nós como território desconhecido. Há expectativas, há planos, mas também há incertezas. Há também cansaço, sofrimento e, não raro, até desânimo. A pergunta que se impõe, então, não é apenas o que esperamos do futuro, mas algo ainda mais profundo. O que esperamos de nós mesmos diante desse futuro que não controlamos? É a partir dessas inquietações que este podcast se propõe a refletir. O Crer para Viver é um espaço onde a fé cristã dialoga com as grandes perguntas do nosso tempo, não como discurso abstrato, nem como um legado estático, mas como fé viva, que sustenta, confronta, orienta e renova. A fé cristã não nos promete um caminho sem dor, nem um horizonte livre de conflitos, mas ela nos oferece algo decisivo, um sentido que permanece, mesmo quando o cenário é incerto. Martinho Lutero, em um de seus paradoxos mais conhecidos, falou sobre esperar contra a esperança, ou seja, manter-se firme na fé, mesmo quando tudo aquilo que se vê adiante parece apontar para o contrário do que se deseja. Não se trata de otimismo ingênuo, mas de confiança radical. Confiar não nas circunstâncias, mas naquele que conduz a história. É sobre essa perspectiva que refletiremos hoje. Meu nome é Laércio Guimarães e serei o mediador dessa conversa. Possuo graduação e especialização em História, ambas pela Universidade Federal de Goiás. Também tenho formação em Teologia pelo Instituto Superior de Teologia Luterana. Além dessa trajetória acadêmica, atua há mais de 30 anos na área de TI, com formação em Sistemas de Informação do Instituto Federal de Goiás. Tenho a alegria de dividir essa mesa com o professor Claudivan de Oliveira. Ele é psicólogo, doutor em Psicologia pela Universidade de Brasília e docente de História e Epistemologia da Psicologia na PUC Goiás. Também possui formação em Teologia pela ISTL, na área de Pastoral e Urbanidades. Para além de seus títulos, é alguém cuja reflexão nasce de uma fé vivida e pensada. E isso certamente se refletirá em nossa conversa. Também nos acompanha o professor Anderson Preto Pires, cuja formação transita pela Sociologia, Filosofia e Teologia. É doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Teologia com ênfase em Hermenêutica Bíblica pela Escola Superior de Teologia em São Leopoldo. Sua trajetória acadêmica é marcada por rigor intelectual e profundo compromisso com a fé cristã. Os professores dialogam com diferentes campos do saber, mas é importante destacar desde já: o eixo da nossa reflexão é a fé cristã. As demais ciências não competem com ela, antes colaboram, ampliam o olhar e ajudam a compreender melhor a complexidade do ser humano e do mundo em que vivemos. É a fé que orienta, é ela que oferece o critério, é nela que buscamos o sentido último. Vivemos tempos de instabilidade, de mudanças rápidas e de muitas perguntas sem resposta imediata. Ainda assim, este não é um espaço de conformismo, mas de esperança responsável. Uma esperança que não ignora o sofrimento, mas que insiste em caminhar. Uma esperança que não nega a realidade, mas se recusa a se render ao desânimo. Que essa conversa seja um convite à persistência, à confiança e à reflexão honesta. Que ao longo desse episódio possamos não apenas pensar sobre o futuro, fortalecer a disposição de caminhar, mesmo quando o nevoeiro ainda não se dissipou completamente. Se você acompanha essas inquietações do coração, caminhe conosco e se eu crer para viver. Diante disso, vamos abrir aqui para os professores da mesa para começar a desenvolver o assunto. Qual será a proposta que a gente pode ter num momento como esse, não é? De uma passagem de ano e as perguntas que se faz em relação ao início de um novo tempo, de um novo momento da vida. Passagem de ano sempre abre essa pergunta, essa possibilidade
de começar de novo em direção a o que aquela expressão "Feliz Ano Novo" eh, condensa para todos nós, não é? A possibilidade de alcançar realizações, tornar esse próximo ano, de alguma forma, diferente, positivamente, em relação ao ano anterior. Mas o nosso compromisso aqui é pensar o tempo, pensar a renovação da vida a partir da fé cristã. Talvez a gente não possa dizer Feliz Ano Novo, mas eu vou explicar por quê. Primeiro, para falar de um novo tempo na sua vida, um novo momento na sua vida, eu quero lembrar a trajetória e a proposta do nosso podcast, Crer para Viver. Crer para Viver, ele assume a existência de uma relação entre fé, confiança em Deus, não é? E vida humana. Mais do que isso, a fé cristã tem a pretensão de afirmar que a vida humana só pode se processar com saúde a partir da própria fé cristã. A vida humana na relação nossa conosco mesmo, com os outros, não é? A saúde das nossas interações sociais, a saúde do nosso sistema de crença. Então, a fé cristã, os escritos do apóstolo Paulo, sobretudo, eles dialogam com o problema da saúde e da doença nas interações humanas, nas interações sociais, não é? E nós temos pensado o cenário da vida humana a partir dessa proposta do nosso podcast Crer para Viver. Vida humana só é possível na fé cristã. E essa vida, ela é experimentada a partir da conversão, não é? Significa que vida humana, vida na fé cristã, pressupõe uma ruptura com outro modo de vida, mas esse outro modo de vida tem sido caracterizado aqui não como vida, mas como morte, não é? Então existe uma polaridade para nós, que nós temos trabalhado ao longo do nosso podcast, não é? É uma polaridade que fala de vida versus morte. É possível sair da morte para a vida. Essa é a proposta que a gente está pensando aqui, não é? Mas também pensamos em fazer um diagnóstico do que é a vida, entre aspas, que na verdade nós colocamos como morte ou como doença, não é? Na forma como ela se apresenta no mundo contemporâneo, que é, desde o início tratado aqui, como um mundo hostil à fé cristã. Um mundo que propõe uma vida, mas essa vida acaba se convertendo em uma ilusão, ela acaba desembocando na doença, não é? Se a gente fizer um apanhado de vários momentos da história aqui do nosso podcast, essa vida humana na sociedade contemporânea, que nós caracterizamos como morte, não é? Ela pode ser entendida a partir de algumas variáveis. Bem no comecinho da nossa trajetória, o professor Anderson falou sobre a modernidade ateizante, não é? Um mundo em que tecnologias, legislações, não é? Produzem facilidades que tornam a fé, a confiança em Deus desnecessárias. A gente está falando do seguro do carro, da poupança, do plano médico, não é? Então parece que é uma modernidade que, nas facilidades para supostamente produzir segurança para nós, tornou a fé humana desnecessária, não é? A fé, a confiança em Deus desnecessária. E, além disso, no entanto, esse próprio mundo ateizante
paradoxalmente, se tornou o mundo do medo, não é? Com todas as seguranças que nós construímos com a modernidade ateizante, emergiu paradoxalmente um mundo caracterizado pelo medo, por uma grande indeterminação do futuro, por uma descoberta de todos nós nessa sociedade altamente competitiva, de que nós somos insuficientes e que o nosso horizonte então se paradoxaliza, para ele se projeta o medo, a existência de uma vida absolutamente insustentável. Vida sem fé é isso, vida insustentável, conforme é apresentado pelo professor Anderson no artigo dele, A insustentabilidade da vida humana num mundo sem fé. O que é vida insustentável? É vida num mundo sem fé, sem a coragem da fé, sem a confiança em Deus diante de uma vida absolutamente paradoxal, caracterizada pela coexistência do positivo e do negativo, não é? Então, além de ser um mundo edocultural, no qual um mundo ateizante, que se torna paradoxalmente um mundo do medo, é também um mundo edocultural, esse mundo que produz a doença da vida humana, não é? Nesse mundo edocultural desaparece a polaridade bem e mal, o bem é substituído pelo bom e emerge, na perspectiva de Nietzsche, a liberdade sem metafísica, não é? Não existem mais valores metafísicos que orientam as escolhas morais. E, nesse sentido, morre o horizonte ético da fé cristã, que fala de uma vida na prática do bem, que renuncia à prática do mal, escolhe o bem, e nessa escolha do bem, o outro permanece como um valor no horizonte ético de cada um de nós. No entanto, no mundo edocultural, existe a eclipse do outro. Eu sempre estou comprometido com a minha própria realização, não é? Além de um mundo edocultural, e por ser um mundo edocultural, o diagnóstico que fizemos deste mundo hostil à fé cristã e deste mundo que conduz todos à doença é também um mundo sem liberdade. Tivemos uma série toda para falar da ausência de liberdade no mundo que foi pensado para ser o mundo da liberdade, não é? Só que como a modernidade passou a pensar a liberdade como instintividade, como autonomia, como o exercício de uma vontade emancipada e de uma instintividade que não se compromete com os limites morais do bem e do mal, se instaura nesta sociedade, nesse novo mundo, um determinismo das sensações. As pessoas operam em um piloto automático, não é? Sempre escolhendo na direção das sensações e nunca ponderando as consequências escatológicas das suas escolhas. Nesse mundo sem liberdade, não se pode falar mais em cura. Cura como conversão, cura como ruptura de um modo de vida orientado por um princípio operativo que se instaura desde a queda na condição biopsíquica do ser humano em direção a uma nova criação em Cristo. Mundo sem liberdade é mundo sem a possibilidade da conversão. Além disso, esse mundo nos conduz para a doença também, porque é o mundo da aletofobia. O que é isso? É o medo. Medo do quê? Medo da verdade, medo de apresentar-se autenticamente nas interações sociais, porque apresentando-me autenticamente, eu deixo de me glamorizar, não é? Então se torna o mundo da doença das interações sociais, da cobiça e da inveja. O outro é um inimigo imaginário que tem os predicados que o colocam em vantagem comparativa e eu preciso superá-lo copiando os predicados dele, não é? E tornando-me uma identidade pública na qual o eu e a pessoa
se dissociam. Quer dizer, eu me apresento tal qual não sou na realidade. Eu escondo os predicados negativos que tenho. Portanto, um fator patológico dessa síndrome eletofóbica é a autorrejeição, não é? Falamos também que nesta sociedade em que não há critérios de manutenção da coerência das identidades, os indivíduos adoecem porque permanecem em flutuação ôntica das identidades. Eles só têm uma certeza: foram muitos e outros e serão muitos e outros. Portanto, se caracteriza aí a ansiedade do não destino, não é? E, em função disso, um outro conceito muito interessante para nós, não é? É que se instaurou um mundo patonormativo. Todos têm que se adaptar, mas adaptar-se aqui significa tornar-se doente, e tornar-se doente é inevitável nesse mundo patonormativo, com todas essas características que eu apresentei aqui. Por isso, a expressão do senso comum Feliz Ano Novo, ela é uma afirmação que nos mostra que não estamos enxergando os riscos da forma como vivemos, não é? Feliz Ano Novo parece falar de uma adequação a todo esse modo de vida que eu acabei de delinear aqui, um modo de vida que, sem que saibamos ou que muitos entendam, está nos conduzindo para a doença. Então, construímos uma vida para quebrar, uma vida que lá na frente vai mostrar que tem a fragilidade de uma taça, de um copo de cristal, não é? Facilmente se quebra. Bem, se esse é o cenário de um mundo hostil à fé cristã, e é o nosso mundo com o qual quisemos dialogar no nosso podcast, e, no entanto, é um mundo que conduz a todos para a doença, resta então perguntar, mas vida na fé cristã? Eu disse, só a fé cristã tem vida para dar, mas o que é que a fé cristã propõe? Em primeiro lugar, ela não propõe a felicidade. Felicidade não é um valor para a fé cristã. Sei que isso pode parecer muito estranho para todos, mas lembrem-se do que nós trabalhamos aqui do ponto de vista do que aconteceu desde a queda antropológica, pecado de Adão, não é? Ali a história se destranscendentaliza, Deus se afasta naquele momento e se introduz na história a pendularidade do positivo e do negativo. O sofrimento se torna uma realidade inextirpável da história. Deus não pode tirar o sofrimento da história. Então, dentre outras coisas, porque o sofrimento passa a ser o resultado de escolhas imponderativas dos seres humanos, não é? Então, para tirar o sofrimento, era preciso tirar a liberdade. A liberdade é um componente constitutivo da vida humana como criada por Deus e não pode ser anulada. Então, parece que a felicidade também não é um bem que pode ser compatibilizado com a vida na fé cristã, porque entre o fato histórico da ressurreição e o fim da história, quando receberemos o corpo glorificado, não é? A presença do negativo, do sofrimento, estará presente. A superação, a aniquilação absoluta da morte e daquilo que produz a morte só se dará nesse telos, nesse fim da história. Então, a fé cristã propõe fé, confiança, não é? Falamos no começo do nosso trabalho aqui, no podcast Paradoxo da Fé, nós falamos de uma fé que ousa e de uma fé que também, em determinado momento, é resistência, não é? Para essa fé ser tudo isso, ela tem que ser confiança. Do ponto de vista pleno, a fé saudável é a confiança sem a dúvida, ao contrário do que pensava Paul Tillich,
no Coragem de Ser dele. Isso foi explicado. Então, essa confiança é de que Deus está conduzindo a história para um telos. Não importa a negatividade vivida no presente, ela é parte de um processo conduzido a um telos. E esse telos nos será a plena realização da promessa salvífica de Deus. Não é? E também a fé cristã nos fala de uma vida sem medo do sofrimento, porque o sofrimento não tem a palavra final, ele é um breve momento presente que não se compara com a glória que em nós há de ser revelada, que é a glória do corpo ressurreto. Não é? E essa confiança da fé, então, nos dá resistência à vocação ateizante do sofrimento. O sofrimento perde, em relação a nós, esta força de produzir uma crise no sistema de crença que nos leva para aquela pergunta infantil: onde estava Deus quando tal coisa aconteceu, quando o negativo aconteceu? Não é? E a fé cristã também propõe uma liberdade ponderativa. Mas o que tem de cura para o ser humano, para a pessoa humana, em uma liberdade ponderativa, não é? A cura está no fato de que essa liberdade que se refuncionaliza, que se desfuncionalizou na queda, mas que se refuncionaliza, passa agora a não ser governada por uma vontade que se projeta para o consumo do prazer de forma absolutamente irrefreável, não é? E se passa a se conduzir no mundo, como diz o apóstolo Paulo, não é? Fazendo isso, vede prudentemente como andais. Mas por que prudentemente como andais? Avaliando as escolhas e as consequências escatológicas, para que a vida não se complexifique lá na frente em função dessas escolhas imponderativas, instintivas no mundo do fim da liberdade que estamos fazendo agora, não é? Então, tentei mostrar a polaridade que nós assinalamos aqui ao longo de muito tempo do nosso podcast, não é? Tentando apresentar o que significa essa novidade da fé cristã. Muita coisa faltou aqui. O professor Anderson com certeza vai completar. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se você quiser realmente que haja uma novidade no seu ano novo, nesse novo tempo, se você quiser fazer dele mais do que um ano novo, mas um tempo qualitativo diferente, um tempo de um modo de vida diferente, um modo de vida na verdade, na justiça, na bondade, a fé cristã, o Evangelho de Jesus Cristo faz esse convite para você. Faz o convite para aquele que foi despertado para ouvir. Se em você nasce essa fé, então existe a esperança, a possibilidade de um novo modo de existir no mundo, de existir com saúde, com sobriedade, não com sucesso, não com aquisição de patrimônio. Isso não é ideal da fé cristã, isso não é prometido pela fé cristã. A fé cristã promete uma vida com saúde no mundo, num mundo que adoece a todos, mas que, para aquele que confia em Deus, existe a possibilidade da experiência da paz e do contentamento, da alegria. Ok. Pois bem, nós resolvemos fazer uma reflexão à parte no nosso podcast para oferecer, sobretudo para quem tem nos acompanhado até hoje, aqueles que estão com a gente
estão apreciando o exercício intelectual que está conjugado à nossa vocação, à vocação da nossa fé. Eu diria, esse viés que é um pouco teológico, né? Um pouco psicológico, mas sobretudo levanta questões de natureza filosófica, porque sempre quando a gente pensa em datas como essa, o Réveillon, né? O Réveillon é uma data eivada de enigmas, mistérios. Por quê? Porque ele é um holofote que se projeta para o futuro, mas não se projeta para o futuro com luz, se projeta para o futuro com sombra. E é a partir dessa projeção da sombra para o futuro é que nós pensamos que o Réveillon se torna, de todas as datas, a data em que a pessoa traz consigo o hábito de se esconder de si mesmo, de tentar trapacear o fato de que a vida continua a mesma coisa, não porque as coisas não mudaram, não porque a vida não foi favorável a ela, a construção da sua própria biografia. Então nós buscamos elementos dentro da nossa contingência, dentro da nossa história de vida, para reforçar essa linguagem da preguiça que se tornou a nossa autopercepção quando comunicada em datas como essa. Então, em datas como essa, a nossa autopercepção reverbera em forma de linguagem um pessimismo cartesiano, um pessimismo que tem dúvida da própria dúvida, tem dúvida do futuro, tem dúvida de um passado que talvez não consiga nunca apagar aquela lâmpada que projeta luz para situações e experiências que foram vividas e que deixaram marcas de sofrimento, marcas de trauma incuráveis e que determinam até hoje o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Então, o Réveillon é uma data estranha, é um evento estranho, é um evento que nos coloca numa experiência, numa situação em que o que a gente tem a fazer é mentir para os outros, é mentir para a gente mesmo. Veja bem, a roupa branca é um dos símbolos do Réveillon. E o que é a roupa branca? Quando a gente pensa em roupa branca, a gente lembra de que a gente está pensando numa vestimenta que figura a projeção de uma expectativa de vida que, quando pensada em termos de passado e presente, pode representar, não que deva representar, pode e deve, ou deveria representar, uma ruptura entre um passado vivido, mas que produziu muitas desilusões, muitos desencantos, e um futuro que começa a se aproximar, com o poder de produzir a amnésia naquele que é perseguido por memórias de experiências que foram mal vividas e mal compreendidas e não superadas. Esse é um grande problema. Portanto, o Réveillon é um evento para se pensar o passado ou é um evento para se pensar o futuro?
Eu penso que ele é as duas coisas. O Réveillon é um evento em que se pensa, em que se deve pensar o futuro, sim. Mas como é que se pensa o futuro se o passado ainda projeta no presente esse holofote que lança sombra para o futuro e não luz? Portanto, quando se pensa no passado, se pensa ou se repensa no passado como um montoado, a soma de experiências que se cruzaram de forma acidental e que produziram uma carta cheia de rabisco. E aí a gente pega essa carta, traz ela para o presente, ela é indecifrável, ela é imponderável, ela é indecifrável, né? Imponderável e, sobretudo, ela é produtora de um presente sem futuro, ou um futuro que se torna privado da experiência ou da promessa de redenção, da remissão, da cura, da saúde, para uma vida que até agora foi processada, mas que não deu certo, ou parece não ter dado certo. Pois bem, o passado representa a imagem de retratos desgastados, embaraçados, que figuram situações vividas que deixaram marcas na memória, algumas com potencial de perpetuar doenças, vícios morais, que podem determinar uma engenharia de experiências complexificantes. O termo complexificação sugere cruzamento de experiências que não são inteligíveis, não produzem inteligibilidade do todo. Então nós temos o cruzamento de várias experiências que foram fotografadas, mas que quando colocadas de forma coordenadas e acopladas, elas não produzem uma conclusão, um desfecho. Portanto, elas produzem interrogações, questionamentos. E questionamentos a gente sabe que representa para a psicologia humana problemas. Problemas de uma consciência humana que se vê implicado dentro de um processo de vida marcada pela experiência do desamparo contínuo. A gente se sente desamparado na família, a gente se sente desamparado no casamento, a gente se sente desamparado na sociedade, na própria religião. Enfim, é uma experiência de desamparo contínuo e marcado pela pergunta qual é o sentido de se pensar a vida, mesmo quando existe um amparo, eu diria, um falso amparo da religião que propõe uma fé, mais ou menos uma fé sem capacidade de admitir seus próprios fracassos, os pontos baixos, as inflexões, os momentos de inflexões marcados pela desvirtuidade ou pelas experiências desvirtuosas, que as pessoas costumam batizar de experiências de quedas morais, e que traçam uma espécie de coxa de retalho que passa a representar uma vida embaraçada, uma vida sem nexo, uma vida que, quando colocada em exposição, acaba se tornando desinteressante. Isso se torna um fator muito complicado, porque a gente vive numa sociedade em que a competição também acontece a nível subjetivo. É uma competição de pessoas que querem demonstrar que são mais felizes do que as outras. Então a gente compete pelo ideal de felicidade. A gente quer mostrar que nesse ano novo a gente vai recomeçar, ou melhor, a gente vai recomeçar a vida, mas com a casa nova, com um carro novo, com um emprego novo,
com um salário novo, e sempre em perspectiva mais prospectiva do que o seu contrário. Então, veja bem, se o ambiente ontológico de interação das pessoas é marcado por esse vislumbre competitivo da posse por um ideal de vida feliz, dizendo que felicidade significa completude, e, portanto, é um conceito complicado, porque a completude é uma experiência que não pode acontecer dentro de uma perspectiva de vida marcada pelo contínuo. Então, o fato de estarmos na história, e a história sugere movimento do tempo, então eu quero pensar agora com vocês, na presença do Laércio, nosso amigo, nosso companheiro de fé, do professor Claudivan, nosso amigo, irmão, companheiro de fé de muitos anos. Nós queremos pensar uma coisa muito complicada. E eu quero que você pense comigo sem medo, porque nesse momento o mais importante não é ter medo do futuro, ou melhor dizendo, não é ter medo do passado, mas é ter medo de um passado que torna o futuro um lugar utópico. O futuro se torna uma utopia. Utopia porque ele nunca vai ser alcançado. Nós seremos engolidos por um passado que é perpétuo, que é eterno, que nunca deixa a gente caminhar para frente, que nunca deixa o presente dar um passo adiante. É um passado que paralisa, é um passado que deixa todos na condição de escravos, de memórias que produziram feridas que não podem ser cicatrizadas. É nessa perspectiva que eu estou pensando que o Réveillon representa muito mais uma experiência de infelicidade. Quando pensar de forma correta, se a gente deixa eu diria, esse teatro, essa apresentação teatral de um passado que precisa ser comemorado, sem a carne de frango, porque se come frango na época do Réveillon, e frango cisca sempre para trás, a gente corre o risco de caminhar para trás. Essa coisa de ter o branco como uma espécie de mensagem, ou de figura de esperança, mas uma falsa esperança. Por quê? Porque o futuro se tornou uma utopia. O passado se tornou onipresente. É um movimento do eterno retorno ou eterno presente. Então, o que significa, então, o Réveillon? A festa dos mortos-vivos, das pessoas que estão fazendo de conta que estão vivendo bem, mas no fundo sabem que a infelicidade maior que eles vivem é a infelicidade de de viver sem poder admitir que eles vivem sem a projeção terapêutica de um futuro que tem poder de redimir um processo de vida tortuoso que seguiu a vida até agora. Portanto, vamos entender que numa festa ou num evento como o Réveillon, nós encontramos um movimento teatral. Os abraços são litúrgicos, os beijos são litúrgicos, as roupas carregam uma falsa mensagem da racionalidade capitalística que projeta o ideal de felicidade para o futuro ou para o presente,
mas ele não está presente no presente e nem está presente como projeção para o futuro. Significa que essa data se torna uma data de meras demonstrações litúrgicas, de perspectivas e possibilidades que existem só na forma do discurso. Não há mudança de consciência. A pessoa, via de regra, sempre quando vai falar de expectativas em relação ao depois do 31 de janeiro, falam sem levar a sério. Mas por que elas falam sem levar a sério? Porque elas são pessoas doentes. E são doentes da alma, doentes de uma consciência que não consegue colocar em prática ideais que tornam a possibilidade da transformação uma possibilidade com potencial terapêutico. Portanto, o que deveria acontecer no momento em que nos encontramos para comemorar o Réveillon? Deveria acontecer um exorcismo, seria o momento do exorcismo. O que a gente iria exorcizar num momento como esse? Exorcizar a forma litúrgica que a pessoa doente leva a vida. O halitofóbico, ele leva uma forma de vida litúrgica. Tudo que ele faz é litúrgico. Quando ele fala, ele é uma fala litúrgica. Quando ele abraça de forma litúrgica. Quando ele faz uma oração de forma litúrgica. Quando ele se reúne com os outros, ele se reúne, mas sem compromisso afetivo com os outros. Portanto, é uma forma afetiva de interagir com os outros. Ou uma forma teatral. E esse é o grande espetáculo do teatro, ou da forma teatral, o Réveillon. Réveillon, nós aproveitamos dessa data para não deixar que o real sobressaia o ideal. A gente faz um esforço imenso para conseguir suprimir a luz com as trevas, com a sombra. Porque o doente, ele carrega não só memórias de traumas, mas também de perguntas que não só não obtiveram respostas até hoje, mas como não poderão ter. Porque não existe resposta para quem caminhou na vida até hoje, que vai para um evento como esse, sem ter se comprometido com o conceito de vida na verdade, vida com autenticidade. Portanto, não adianta fazer promessas. E aqui eu digo para o senhor, para a senhora, para o jovem, para o adolescente rebelde, para o filho que se desencontrou do pai, para a filha que se rebelou contra a mãe. Esse é o momento da gente pensar a mentira que nós cultivamos como forma de vida verdadeira. Discurso acerca de uma verdade que nunca esteve próxima, construindo uma caligrafia que representa de fato a verdade sobre quem somos. E é isso aí. O Réveillon é a festa dos doentes que se escondem por trás do sorriso. O sorriso com a champanhe ou com a taça de champanhe na mão, com banquetes, com promessas de transformação para depois do dia 31, alguns com promessas como a de perder quilo, perder peso, outros com promessas de deixar de ter uma vida leviana, parar de trair o esposo, parar de trair a esposa. E assim nós temos vários
e vários exemplos que as pessoas vão carregando. Elas vêm carregando experiências das mais negativas possíveis até o dia 31 e pensam que o ano novo representa a possibilidade de deixar isso tudo para trás. Pois bem, não. O Réveillon deveria representar, na verdade, um evento da metanoia. Esse é o conceito que a gente já falou. Mas vamos pensar uma coisa, 2 conceitos. Primeiro, o conceito de novo homem, que sugere o conceito de metanoia. O novo representa o inédito, aquilo que ainda não foi experimentado. Portanto, o novo é uma edição completamente singular de uma forma de vida que ainda não se teve no passado. Mas é uma forma de vida que não só produz ruptura, portanto, com o passado, como com a reconciliação com o futuro desejado. Portanto, quando se fala do Réveillon como uma experiência de evento da metanoia, se pensa num processo de vida marcado por uma reengenharia moral sofrida pela consciência humana. E nesse evento dessa reengenharia moral, 4 coisas precisam acontecer. A primeira dela, a instauração de uma saúde moral. Esse conceito de metanoia sugere exatamente isso. Não é somente a ruptura entre o antigo homem e o novo homem, mas, sobretudo, a antiga forma, o antigo estilo de viver. Veja bem, quando eu falo de novo estilo, antigo estilo, eu estou falando de coisas que são divididos na teologia do Novo Testamento ou na teologia do apóstolo Paulo, que deveria ser compreendido como o fato novo, trazido pelo o evento da fé. Quando se acolhe a fé de forma autêntica, a fé deve produzir essa cisão, e essa cisão vista de forma tão clara, porque a moral, aquilo que o indivíduo fazia antes, passa a não deixar indício na sua prática de vida presente. O passado, ele se apaga não porque ele deixa de ser pensado, mas o passado se apaga porque ele deixa de ser vivido, repetido. Portanto, é uma nova forma de se encarar o futuro, que começa agora. Então, eu avanço para o futuro e eu tenho a certeza de que eu estou avançando para o futuro. Por quê? Porque eu estou caminhando cada passo, um passo novo, em construção de uma novidade de vida, de um estilo de vida completamente singular, não identificado nem no antigo e nem nas experiências que já fazem parte de uma memória que mais adoeceu do que trouxe benefícios para a pessoa humana ou para a consciência humana. Quando eu falo de saúde moral, eu falo de pessoas que tomam consciência dos erros que foram produzidos e que deixaram outros em situação de déficit psicológico. Adoeceram outros. E foram doenças que foram produzidas, mas que até hoje foram tratadas como se fossem banalidades. Não merecessem, coisas que não merecessem o esforço de uma reconciliação. Quando nós falamos de reconciliação, a gente fala sempre do conceito de saúde moral. A gente sempre tem que pensar no conceito de saúde moral. Por quê? Porque quando a gente muda o estilo de viver, a gente se torna uma pessoa pró-reconciliável. Então, toda pessoa que muda o estilo de vida se torna uma pessoa capaz, factível, vulnerável. Portanto, ela se torna convidada de uma forma diferente ou diferenciada para assumir a reconciliação
ou a política da reconciliação, uma forma de estabelecer a saúde como um marco de reaproximação do eu com aquele que estava separado, como tu estava divorciado, separado, alienado. Mas tudo começa pela via da moral. Nós não podemos pensar a saúde física, pode só, e eu acho que a gente sempre quando fala de saúde, a gente, via de regra, tende a pensar mais nessa saúde na perspectiva do corpo, saúde do corpo, não. A gente tem que pensar a saúde em datas como essa, na saúde moral, a primeira delas. A segunda seria a saúde afetiva. Por quê? Porque se a gente for honesto, sobretudo se a nossa esfera de interação for marcada pela presença de poucas pessoas interagindo com a gente, isso pode, não que deva, mas pode sugerir que as rupturas que aconteceram, que tornaram o nosso círculo de interação pequeno, pode ter sido o ódio, o ressentimento. É muito fácil se ressentir das pessoas, basta que elas ajam de uma forma a não se adequar com as nossas expectativas. Sempre quando a gente acusa uma pessoa de ser, mas ela é imperfeita, a gente está querendo comunicar exatamente isso. A gente quer comunicar que ela é imperfeita porque não satisfaz as nossas expectativas morais. Só que, veja bem, existe um engano nesse raciocínio. Porque não existe um modelo de moralidade que possa ser definida como um modelo de moralidade perfeita. A nossa pertença familiar, a nossa contingência pessoal, marcada por várias e várias experiências que me diferem do outro, daquele com o qual eu interajo, marca ou deveria marcar a diferença dessas modalidades de moralidade, que maior parte das vezes acaba se tornando clichê para afastar as pessoas da coexistência. Portanto, quando as pessoas adoecem as suas, eu diria, amarras afetivas, os seus laços afetivos, elas produzem uma doença de natureza afetiva. A metanoia, ela sugere um evento que produz, e de fato produz, não é que deveria produzir, mas que tem que produzir a possibilidade do perdão se tornar um fato e não uma promessa. Eu ainda vou me reconciliar. Não. Jesus, na oração do Pai Nosso, logo depois que ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz, olha, eu vou chamar atenção para uma questão, a questão do perdão. Se vocês não levarem a sério essa questão do perdão, eu quero dizer que vocês vão viver como doentes na vida. Mais do que isso, doentes condenados a não irem para o céu. Porque se vocês não desenvolverem, não conseguirem perdoar aqueles que ofenderam vocês na vida, tampouco o Pai do céu perdoará os vossos pecados cometidos contra ele. Isso é uma coisa séria. O que torna possível ou passível de acontecer o perdão como evento de reconciliação afetiva entre o eu e o tu? O afeto. Portanto, quando se fala de saúde afetiva, se fala de uma potência de ser, de uma possibilidade, de um poder
que não existe algo parecido, algo igual. Só a saúde afetiva tem um poder de não só iluminar o futuro com luz, mas iluminar o futuro da relação, do miolo, da engenharia, da interação eu-tu. Um futuro promissor. E eu estou dizendo aqui para aqueles que são casados, que carregam ressentimento. Eu estou dizendo para os filhos que carregam ressentimento. Eu estou falando para os pais que carregam ressentimento. Eu estou falando para os amigos que carregam ressentimento. Portanto, eu estou falando para todos que estão nos ouvindo, mas eu estou falando de uma forma diferente. Eu estou falando que o Réveillon, você tem que tirar essa roupagem litúrgica do que faz de conta, que sugere uma experiência de faz de conta. Faz de conta que tudo vai dar certo daqui para frente. Faz de conta que eu vou me reconciliar com o passado, com o futuro, com a pessoa, com o pai, com a mãe, etc, etc. Mas são meras promessas. Não tem a potencialidade de se tornar fatos. Fatos que marcam a reaproximação daqueles que estavam alienados entre si. Portanto, o perdão é isso. E o modelo foi dado por Deus. Diz o apóstolo Paulo que em Cristo Deus reconciliou consigo mesmo céu e terra. Todas as coisas no céu e na terra. Então, esse é o objetivo. Quando nós falamos de ágape, agapau, nós estamos falando exatamente disso. Agora, quando nós falamos de transformação, nós estamos falando de uma coisa, também uma coisa interessante. O apóstolo Paulo diz, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos. Eu queria que você está me ouvindo, pensasse nesse conceito. Transformai-vos, metamorfuste, pela renovação da vossa mente. O novo, ou a mudança, como sugere o conceito de metanoia, é uma mudança que predispõe a consciência humana para se tornar resistente a qualquer forma de adaptação de vida marcada pela injúria, pela maledicência, pelo ressentimento, pelas mentiras que se tornaram culturas de vida. Portanto, nós estamos falando aqui para quem está enfermo, completamente enfermo do ponto de vista psicológico hoje, e não consegue identificar a causa de tudo isso, dessa doença que se tornou a própria vida. Começo e a sugestão é para que esse evento do Réveillon se torne uma experiência de metanoia, mas metanoia no sentido de produzir uma reengenharia moral, ou seja, uma mudança substancial, uma transformação da consciência, capaz de me fazer viver para ver que o erro não está só naquele, no outro, mas está em mim também. Portanto, diz o apóstolo Paulo, se depender de vós, reconcilie com todos, tenham paz com todos. Essa é a exortação do apóstolo Paulo. Mas não só a saúde moral e a saúde afetiva, como também a saúde ontológica. E essa saúde ontológica pode ser definida como um modo de operar na vida equilibrado. Um modo de equilibrar na vida não alitofóbico. Não é eu me defendendo dos outros. Não. Mas eu também muito mais engajado com a política de não me tornar uma causa de doença para os outros. E aqui nós temos um problema mais complicado, porque, na verdade, essa forma de viver liturgicamente é uma forma falsa, alitofóbica. Por quê?
porque ela sempre está colocando o eu na condição de vítima. Vítima do que os outros fazem, vítima de processos psíquicos ou sociais que sempre desfavorecem mais a mim do que o outro. Então, nós construímos argumentos para justificar a nossa ação de ofender para nos defender. Então, não é simplesmente pensar nessa reengenharia como forma de saúde afetiva, construção de uma saúde afetiva, mas também ontológica, porque agora eu passo a me avaliar, a me tornar observador de mim mesmo, mas observador crítico de mim mesmo. Para que eu tenho que me tornar observador crítico de mim mesmo? Para tentar proteger também o meu próximo das minhas maldades escondidas, das minhas perversidades ocultas, das mentiras que carreguei até hoje e que nunca tive coragem de comunicá-las, das trapaças que fiz de forma oculta, de forma escondida, das mentiras que deixei como verdade para os outros, e etc. Isso tudo adoeceu mais o ele, o tu, do que o eu. Então, a saúde ontológica é um evento que produz uma nova disposição na consciência de um eu que foi marcado agora, ou que deve ser marcado agora pela experiência da metanoia. Portanto, se instaura esse evento da saúde ontológica. E nesse evento da saúde ontológica, eu passo agora a olhar para a vida e a estabelecer uma dinâmica de interação com o mundo, com a vida, com o meu próximo, baseada no princípio da integridade. A integridade para mim viver, integridade para viver em relação ao outro também. E por último, essa reengenharia moral da consciência humana, que aparece no evento da metanoia, que deve ser reclamado como experiência aqui agora, nesse evento do Réveillon, é a saúde da fé. É a saúde na fé. Talvez essa seja a base de todas. O professor Cláudio fez a citação do conceito de confiança. A confiança, a ausência da confiança é o pressuposto mais factível ou factual que se tem para definir a dimensão onipresente que a doença humana alcançou. O nível, o alcance, ela se expandiu a tal ponto que a gente está o tempo todo sendo ameaçado por um dispositivo paranoico que aciona de forma desnecessária sempre quando interagimos com tu. A gente tem dificuldade de perdoar. E quando a gente tem dificuldade de perdoar, a gente aciona esse dispositivo paranoico. E a gente passa a desconfiar do passo do outro, das intenções do outro, das motivações do outro. Por que ele está fazendo isso e não isso? Ou aquilo? Então, a consciência, ela contamina a fé. Ou melhor, a desconfiança, ela contamina a fé. Não a dúvida, mas a desconfiança. Por quê? Porque a desconfiança, ela reflete uma forma de ver a vida projetada, alimentada, retroalimentada pela psicologia do ressentimento. A gente desconfia do outro porque a gente não se curou ainda do ressentimento que ficou, ou que marcou experiências, ou uma experiência, ou várias experiências, ainda estão nos prendendo no passado, ainda estão nos privando de caminhar em direção ao futuro. Portanto,
Quando isso acontece, a nossa fé é diretamente atingida. A saúde da nossa fé é completamente comprometida. E sem saúde da fé, a gente não tem o horizonte do futuro. Nós somos proibidos pela providência a enxergar, a entrar na terra da Canaã. Nós chegamos até próximo, mas não podemos entrar na terra de Canaã. Por quê? Porque fomos proibidos. Nós não temos fé para viver de forma sadia nesse mundo novo, nessa promessa de mundo novo, que também é uma promessa de vida nova em Canaã. O Apocalipse chama esse Canaã de novo céu e nova terra. Então, se a gente quer chegar lá, é bom a gente repensar a forma como a gente tem vivido. Eu quero terminar, então, essa breve reflexão, e acho que ela se tornou mortais para quem está tentando ainda relutar consigo mesmo, dizendo, não, eu não posso aceitar as verdades afirmadas por essa reflexão, porque ela vai me tirar da minha região ou daquela experiência de que a gente chama de quem me ajuda aí? Conforto? De conforto, a zona de conforto. E o problema é que na zona de conforto, a gente consegue perpetuar várias formas litúrgicas de viver, de interagir e de se comunicar com a vida, com as pessoas e etc. A minha mensagem para vocês que estão aí nos acompanhando há pelo menos 2 anos, ou até menos que isso, é que esse Réveillon pode representar alguma coisa diferente para você. Quem sabe o seu casamento pode recomeçar a partir do 31 de janeiro. Mas ele não vai recomeçar com promessas falsas. Ele vai recomeçar com mudanças, com a metanoia, com a metamorfose. Você vai ter que adquirir a habilidade de se render diante desse apelo da verdade. Mude de vida. Mas para mudar de vida você tem que abandonar os antigos valores. O estilo antigo de viver, que era marcado pela trapaça, pelo engano, pela injustiça. Injustiça porque você sempre se beneficiou de um benefício que o outro te deu, mas você nunca teve coragem de reconhecer. Por quê? Porque isso poderia comprometer a integridade da sua forma mentirosa de viver. Espero que eu tenha sido breve, mas cortante nessa reflexão. E que ela possa ajudar a você ter uma experiência diferente nesse evento do Réveillon, desse ano de 2025 para 2026. Eu vou pedir ao nosso moderador, ou melhor, ao nosso moderador e ao professor Claudivan, que faça uma oração à luz dessas reflexões para aqueles que estão nos acompanhando, né? E vamos lembrar que essa reflexão deve estender para todos que estão dentro ou fora da comunidade de fé, dentro ou fora da igreja. Tá? Que Deus abençoe. Eu espero que essa reflexão, apesar de ser pequena, resumida, ela consiga afetar diretamente o coração e a mente de todos que estão nos ouvindo agora, tá? Que Deus abençoe. Então, agora eu queria que o professor Claudivan e o Laércio fizessem uma oração por nós. De primeiro, professor. Senhor, que honra para nós que o Senhor nos dê a oportunidade de trazer um reflexo dessa luz que vem do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Teu Espírito Santo que
que mova aqueles que nos ouvem, Senhor, para a conversão, para a salvação. E que, a partir daí, a gente possa ver o Teu reino se movimentando no mundo, Senhor. Possa haver cura para a vida das pessoas que estão nos ouvindo. Amém. Pois bem, antes de fazer a oração, eu queria trazer apenas um breve comentário sobre o que foi falado, né? Foi apresentada a fé cristã, o professor Claudivan fez uma leitura apresentando elementos, artigos, falando sobre o que a gente já vem comentando aqui no podcast durante todo esse tempo. O professor Anderson, né, fez de forma incisiva, ele chamou a atenção para o conceito de Réveillon, de final de ano. Isso que todos nós passamos. É normal em muitas famílias, né, se reunirem, assarem alguma coisa, ter comida, e tem muito feliz ano novo, próspero ano novo, mas a reflexão ela traz a seguinte pergunta, né, que vai para além desse momento de festa, né, que é a questão da mudança, esse novo, né? E ele mencionou uma coisa que eu considero, dentre tantas que ele falou, uma que eu considero muito importante, sobre a questão da potência para a mudança. Em determinado momento ele falou que, às vezes, a pessoa não tem nem a potência para a mudança. O que isso significa? Significa que não há sequer o desejo de mudar. Tem aquele que tem o desejo de mudar e às vezes não consegue por uma dificuldade, porque está preso no passado, por tudo aquilo que foi mencionado. E tem aquele que não está nem aí para isso. Que você não seja esse, né? Procure dentro do seu coração essa potência para mudança, né? Que Deus vai fazer o restante. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor meu Pai, diante de tudo que aqui foi exposto, falado, que essa mensagem, que ainda que breve, que ainda feita da maneira como nós sabemos fazer, com a linguagem que temos, que ela alcance o coração de todos aqueles que ouvirem ou assistirem, né, esse podcast gravado, que desperte no coração de cada um esse sentimento de querer mudar. Que o novo seja uma novidade de vida e não apenas uma mudança no calendário, uma mudança de dezembro para janeiro. Que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, tocar o coração de todos nós, de cada pessoa que vai ter contato com essas palavras. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, né, por você ter acompanhado mais esse episódio e estaremos de volta com os próximos episódios. O professor Timóteo retornará nos próximos episódios. Obrigado.